pessoal? Tudo bem? Vamos lá, voltando. Aqui vamos estudar agora as orações subordinadas adjetivas, né? O que são as orações subordinadas adjetivas, pessoal? São as orações que exercem função de adjetivo, tá bom? São bem simples, tá? Elas são introduzidas por aqueles pronomes relativos que nós estudamos na aula passada, lembram? Dos pronomes relativos, o que, o quem, né? O onde, principalmente o que e o quem. Principalmente outro detalhe, além de serem introduzidos por pronomes relativos, elas têm duas classificações, elas podem ser de dois tipos: orações subordinadas adjetivas restritivas e orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, prestem muita atenção. Não confundam, não tem mais de duas, só tem essas duas. Não são igual aquela lá das subordinadas substantivas, que são 6, né? Vocês tinham que ficar eliminando para saber qual que era o quê. As adjetivas, elas são apenas duas. Tem as adverbiais, mas elas vão exercer função de adjunto adverbial, então vai ser vários adjuntos adverbiais, mas vocês já estão familiarizados com eles. Então, quando nós formos estudar esses adjuntos adverbiais, vocês não vão ter dificuldade. Mas aqui estamos apenas com as duas adjetivas, tá? Restritivas e explicativas. Então, foquem nessas duas aí. Então, exercem a função de adjetivos, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês ou no cantinho do livro com os marcadores de texto ou os post-its, né, que vocês adoram. E elas são introduzidas por pronomes relativos, tá? Então, pausem o vídeo, essas duas anotações aí. Podem ser restritivas, né? Nesse caso de ser restritiva, ela não vem entre vírgulas, como a explicativa, então ela começa com o pronome relativo e ela não tem vírgula, não tem nada interferindo. Ela restringe o sujeito, ou seja, ela particulariza o sujeito. Ela diz que é aquela pessoa só ali que está fazendo, não tem outra, não tem uma explicação do sujeito, tá? Então, se eu falo aí, o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Então, no caso aí, os livros clássicos, para não repetir, ele coloca aí o que são importantes para os alunos, no caso, os livros clássicos. Então, que é o pronome relativo, retoma ao termo dito anteriormente, sem o uso do. Então, a oração subordinada adjetiva, nesse caso, ela é iniciada pelo pronome relativo que, tá vendo? Observem. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, não tem uma vírgulazinha aqui. Então, se fosse outro tipo de oração subordinada adjetiva, que no caso é a explicativa, aqui começaria com vírgula. Então, basicamente é assim, essa a dica, né? Não tem outra forma de identificar. Você pode ir pela semântica, ou seja, pelo sentido, né? De ficar pensando... O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. O professor indicou livros clássicos. Aí, se tivesse uma vírgula, se fosse explicação, né, ele estaria explicando que os livros são importantes para os alunos. Nesse caso aqui, não está explicando, está retomando ao livro clássico, tá? Então, ela é restritiva. Já a explicativa é muito fácil, ela tem a vírgulazinha aí interferindo, ela acrescenta uma qualidade acessória, não é algo ali obrigatório, é algo que vai ser introduzido a mais, tá? Então, é algo acessório, por isso que é acessório. São separados por vírgulas. Então, se eu falo aí, os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários, né? Muitas das vezes eles não recebem salários, eles estão ali jogando com maior animação, não recebem nada para isso. Os meninos que começam a jogar aí mais novos, né? Eles começam no maior gás e tal, tiram lá aquelas fotos maravilhosas e tal. Eles amam o que estão fazendo, mas não recebem nada. Então, se eu for colocar isso aí,
Eu tô dizendo, então, que são iniciantes, não é qualquer jogador. São os que são iniciantes. Então, se eu fosse colocar os jogadores não recebem salários. Então, aí estaria o quê? Sem a vírgula, não seria os iniciantes, seria geral. Então, nesse caso aqui, não são todos. São apenas os iniciantes. Então, por isso que eu estou explicando e vem entre vírgulas. Então, tem a vírgula. Então, faz essa oração aí no seu caderno ou no cantinho do livro e coloca marca vírgulas aí com marcador de texto, indica com algum post-it, alguma coisa, um marcador mesmo. E destaca que quando tem ação subordinada adjetiva é explicativa, tá bom? Então, só existem essas duas mesmo. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vocês vão conseguir compreender melhor quando estiverem fazendo as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Boa semana, tudo de bom. Até logo!